Assembleia em Movimento. Você sabe o que significa inclusão social? É o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão dos benefícios da vida em sociedade. Para promover a inclusão social, a Assembleia Legislativa passou a receber pessoas com síndrome de Down em seu quadro de servidores. Estou muito feliz que eu estou aqui trabalhando na Assembleia Legislativa. Faça também a sua parte. Você pode se surpreender. Assembleia Legislativa. Estamos aqui nesse paraíso que é a Chapada dos Guimarães. A gente vai lançar mais um empreendimento que é o Florais Chapada. Vai vir com todo o seu know-how de mais de 15 anos, com uma infraestrutura totalmente diferenciada. Então, mais um presente aí para todo o povo mato-grossense. O lançamento do Florais Chapada será no dia 23 de setembro, no restaurante Talaveira, com condições exclusivas. Espero você! Olá, hoje vamos falar sobre o trabalho do Ministério Público Estadual nas questões relacionadas à delação do ex-governador Silval Barbosa, na Grampolândia Pantaneira, como ficou conhecida nacionalmente, enfim, nos trabalhos também de prevenção à corrupção no Estado. Nós recebemos aqui o Procurador-Geral de Justiça, Mauro Curvo. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV, Procurador. Olha, Lidice, quem agradece sou eu, a oportunidade de falar aqui com o internauta que nos assiste no RDTV. E dizer que é uma satisfação assim, a gente agradece demais mesmo poder trazer a informação para aquela pessoa que está nos assistindo, porque muitos problemas que a gente enfrenta por conta da desinformação. Hoje em dia eu já cheguei à conclusão que tão importante quanto fazer e aquilo que se faz é se comunicar aquilo que está sendo feito. Bom, vamos já iniciar falando um pouco sobre o começo das investigações relacionadas aos casos aí de envolvimento do ex-governador Silval Barbosa, né, em vários crimes. Tudo iniciou no Ministério Público. Perfeito, Lidice. Vamos lá. O que acontece? Primeiro, olha só, governador, quando está no exercício do cargo, quem o investiga criminalmente não é o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nem qualquer Ministério Público Estadual. Quem investiga é a Procuradoria-Geral da República, porque ele tem foro por prerrogativa de função no Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto que está aí, durante a gestão do ex-governador Silval Barbosa, nós tínhamos inúmeros mesmo, inquéritos civis que apuravam fatos envolvendo a administração dele. Agora, essa apuração, ela não podia entrar no campo da responsabilização criminal. Ela ficava no campo da improbidade, no campo do inquérito civil. Aí, essas investigações só puderam tomar o rumo da responsabilização criminal quando ele deixou de ser governador. Quando ele deixou de ser governador, então aquelas provas que nós tínhamos, nós pudemos então responsabilizá-lo, a esposa dele, filho dele, diversos secretários que infelizmente formavam uma quadrilha, tá certo? Eu li certa feita, isso me chamou muito a atenção, que perguntado numa audiência ao ex-governador Silval Barbosa, por um advogado de um dos secretários envolvidos, se ele pressionava os secretários para conseguir a obtenção de vantagens ilícitas, para pedir propina, ele teria respondido mais ou menos o seguinte: não, eles faziam isso aí com todo o prazer. Veja, nós estamos falando de pessoas então que desviavam o dinheiro público, da educação, da saúde, da infraestrutura, com todo o prazer no seu dia a dia. Essas pessoas, pelo trabalho nosso, com as provas que nós conseguimos amelhar, com investigações que nós fizemos e algumas delas em conjunto com a Controladoria Geral do Estado, a gente conseguiu então pedir a prisão deles, conseguiu que a prisão fosse decretada, conseguiu mantê-los presos e, após quase 2 anos presos, quando eles viram que o conjunto probatório iria fatalmente levá-los a uma condenação, e essa condenação não seria pequena porque ela vai ser proporcional
aos desvios e aos malefícios que eles trouxeram com esses desvios para toda a sociedade, eles então resolveram optar pelo caminho da delação premiada, que é previsto na legislação. E quando envolveram pessoas com foro por prerrogativa de função nos tribunais superiores, lá no STF, então as tratativas para essa situação da delação não foram feitas conosco do Ministério Público Estadual, foram feitas com a Procuradoria-Geral da República. Por isso, até o ministro Luiz Fux teve que autorizar, né, inclusive, essa delação. E vocês aguardam agora o desmembramento do processo. Como é que isso... Perfeito. O que vai acontecer a partir desse desmembramento? Veja, até na sequência, sua pergunta é excelente, porque a gente continua na sequência. É como se fosse uma corrida de bastão, de revezamento de bastão. A gente começou a correr, conseguiu a prisão deles. Quando eles, então, envolveram nesse esquema criminoso pessoas com foro por prerrogativa de função, a gente passou o bastão à Procuradoria-Geral da República, que não está parada. Celebrou a delação, foi homologada a delação e semana passada já houve a prova de que não está parada, uma grande operação aqui na capital do estado, em que houve, inclusive, buscas e apreensão no gabinete de deputados federais, houve afastamento de conselheiros do Tribunal de Contas, então lá eles continuam a correr. Mas para a gente voltar a correr aqui, a gente precisa receber o bastão. Receber o bastão, nós temos duas maneiras para recebê-lo. A primeira é com o compartilhamento, porque o compartilhamento vai nos possibilitar agir no campo da improbidade. Na improbidade não existe foro por prerrogativa de função. Como não existe foro por prerrogativa de função, eles, assim que compartilharem conosco as provas amealhadas ali, a gente vai poder complementar as investigações que a gente já tinha iniciadas aqui, com as revelações agora feitas pelo ex-governador Silval Barbosa, e adotar providências no campo da improbidade. Ou seja, a gente vai poder pedir disponibilidade de bens, vai poder pedir a condenação, a ineligibilidade das pessoas envolvidas e vai poder também postular afastamento de quem está exercendo o cargo público. Isso com o compartilhamento das investigações. Para atuar no campo criminal, aí a providência que a gente necessita já é outra. A gente necessita que lá a Procuradoria-Geral da República ela faça o desmembramento dessa investigação. Esse desmembramento significa quem comanda as investigações e o foro onde tramita essa investigação, que é o Supremo Tribunal Federal, eles decidirem se eles vão, por exemplo, ficar lá no Supremo somente com os processos relativos a pessoas que têm foro lá e encaminhar para as instâncias inferiores às demais, para que a gente aqui adote as providências necessárias, ou então eles podem oferecer a denúncia contra todos lá e no recebimento ser isso fatiado e encaminhar para cá já por ocasião do recebimento. A gente não sabe qual é a estratégia de investigação que vai ser adotada lá. E veja, Lides, veja, internautas, nós não vamos nos imiscuir numa investigação que não é nossa. Nós confiamos na capacidade que a Procuradoria-Geral da República tem de fazer aquilo que for melhor para a apuração dos fatos, aquilo que for melhor para a gente poder promover a responsabilização de quem participou desses desvios. Então, a gente não pede o desmembramento, o que a gente pede é o compartilhamento, porque o compartilhamento, a atribuição para agir na improbidade é nossa. Para agir no campo penal, ela não é nossa. Ela foi levada, tudo e todos são levados por conexão lá para o Supremo. E aí eles vão nos repassar se assim entenderem. Existe um prazo para a PGR fazer esse compartilhamento? Não tem, na verdade não tem. A gente já tem pedidos lá, sabe, desse compartilhamento, porque o passar do tempo, ele joga contra a sociedade. A gente tem 2 pedidos de compartilhamento lá, e além dos pedidos de compartilhamento, a gente tem também um pedido meu lá de agenda para conversar pessoalmente com o ministro Luiz Fux e pedir a ele agilidade nesse compartilhamento. Esses dias atrás estive em Brasília conversando no gabinete dele, mas aí o que me foi passado lá é que depois da Lava Jato, esse processo nosso aí, que a gente quer o compartilhamento, é o maior e mais complexo que tramita hoje no Supremo Tribunal Federal. Então a tramitação dele é muito complicada pela quantidade de pedidos e incidentes que chegam lá no dia a dia. Bom, uma das questões relacionadas a esse assunto que geraram uma repercussão social muito grande foram as imagens, né, a partir da delação do ex-governador, de entrega de dinheiro, né, pelo Silvio.
O senhor concorda com a decisão do ministro de não afastar do cargo todos esses envolvidos, os prefeitos atuais de cidade, suplentes, deputados? Veja, eu respeito, mas não concordo. Eu acredito o seguinte, que condição, uma delas pelo menos, para o exercício do cargo público é o respeito ao princípio da moralidade. Acredito eu que numa situação dessa, onde nós temos, e isso já é publicizado, já é público, afirmações do ex-governador Silval Barbosa de que pagava um determinado valor por mês para que mantivesse, assim, para que angariasse apoio político e mantivesse o sistema de desvio de dinheiro funcionando. Isso é uma afirmação dele. Ao mesmo tempo, ele apresenta filmagens que corroboram, a princípio, essa afirmação dele de pessoas recebendo dinheiro nas mais variadas situações, dentro de tudo que a gente possa imaginar. É mochila, é paletó, é o que tem para carregar dinheiro. E aí, o que entendo eu? Que essa situação fere de morte o princípio da moralidade. Se fere de morte o princípio da moralidade, na minha visão, que não foi a visão externada pelo ministro Luiz Fux na decisão dele, fere, não se pode permitir que alguém exerça cargo público ferindo-se de morte esse princípio da moralidade. Nós já recebemos pelo menos isso. Nós já recebemos aqui por duas situações, né, secretários municipais, falando dos projetos para o Cuiabá 300 anos, e nesses projetos estão previstas obras de trincheira, de viaduto. Até eu repito aqui todas as vezes que eu vou tratar desse assunto, eu cheguei a falar com ele que o cuiabano arrepia ao ouvir falar desse tipo de obra. A gente viu aí nos últimos dias duas situações de atuação do Ministério Público, né, em que ex-prefeitos, né, o de Rondonópolis e o de Paranatinga, eles tiveram aí indisponibilidade de bens, né, por conta de desvios, enfim. Como fazer para evitar que esse tipo de situação aconteça em seu princípio, né? Porque a sociedade, ela já fica assustada quando o poder público diz, olha, vamos fazer obras. Existe todo um processo, né? A licitação, para ela sair, ela tem todo um estudo. Essa situação que você colocou, o que acontece? Nós estamos aqui no Ministério Público do Mato Grosso tentando fazer um enfrentamento à corrupção numa parceria com a Microsoft, que, segundo a notícia que a gente teve no dia que a gente propôs isso à Microsoft, que é uma iniciativa que não tem paralelo no mundo. Qual é a ideia? A ideia é exatamente a gente fazer o que você sugere na sua pergunta, ou seja, deixar de atuar depois que o leite é derramado e prevenir o derramamento do leite. No caso, deixar de atuar depois que o dinheiro é desviado e tentar prevenir o desvio de dinheiro público. Como é que a gente vai tentar prevenir o desvio de dinheiro público? Você vai tentar fazendo com que inteligência artificial trabalhe avaliando os termos de referência que subsidiam as licitações, e fazendo isso antes que as licitações sejam efetivadas, fazendo isso antes que as contratações sejam efetivadas, e fazendo isso então antes que pagamentos sejam efetuados. Então, a gente quer fazer o quê? Um trabalho de detecção preditiva da ocorrência desses fatos de desvio de dinheiro público, e fazendo isso em parceria com a Microsoft, utilizando-se de inteligência artificial. Como isso seria feito, por exemplo, naquele primeiro estudo, né? É a TR, né? Que é feito, termo de referência, para você primeiro verificar preços, né? E disponibilidade de bens ou serviços, para você depois abrir a licitação. Como funcionaria nesse primeiro passo? Vamos então com calma explicar aí para o internauta que nos honra aí com a sua audiência. A questão é a seguinte: nós vamos fazer o quê? Hoje já existe o sistema Aplique, que é do Tribunal de Contas do Estado. Nesse sistema Aplique, nós do Ministério Público e todo gestor, todo ordenador de despesa, todos os municípios, todos os órgãos públicos do Estado, aí nós alimentamos esse sistema Aplique, e hoje a gente já faz isso com toda a fase interna de nossas licitações. Acontece que o Tribunal de Contas, então, ele tem todas as informações, mas não tem, ao que eu saiba,
inteligência artificial para poder, então, comparar todas essas informações, não só comparar essas informações com outros termos de referência, mas compará-las com atas de registro de preços, com outras contratações e também com parâmetros que são os preços de mercado daqueles bens ou serviços que estão sendo buscadas a contratação. Então, o que a gente quer? A diferença é que, ao invés do ser humano avaliar e procurar enxergar o que está acontecendo, nós vamos trazer inteligência artificial. E aí, eu já te digo que essa inteligência artificial, esse conjunto de algoritmos que vai desempenhar esse trabalho, ele é muito próximo da inteligência artificial que já existe hoje. O internauta sabe disso, nós sabemos disso, que já existe hoje operando e funcionando de muito tempo no setor bancário, no setor de concessão de crédito. Quem de nós ainda não recebeu um pedido de confirmação de uma compra, de uma transação bancária, de uma compra de cartão de crédito que foge ao padrão, normalmente, da utilização que a gente faz? Quem faz essa detecção, bloqueia essa operação e avisa o ser humano para que o ser humano entre em contato conosco é a inteligência artificial. Ora, se a inteligência artificial dá conta, então, de analisar todas as operações bancárias, individualizá-las e encontrar esses pontos fora da curva, o que a gente quer? É treinar esse conjunto de algoritmos numa parceria com a Microsoft para que eles se debrucem sobre os termos de referência antes das licitações serem efetivadas e encontrem esses pontos fora da curva. Encontrar esse ponto fora da curva, aí vai entrar o ser humano, como entra hoje no sistema bancário e creditício, para fazer uma notificação a quem está fazendo a licitação, para ele observar o que está acontecendo, porque algo de estranho está acontecendo. E aí, de duas uma, ou o gestor não tem conhecimento de que algo errado está acontecendo e ele vai lá e corrige, é o que acontece na maioria das vezes, ou ele está mancomunado com quem está fazendo aquele termo de referência, com quem está oferecendo um preço superfaturado, com quem está a exigir uma condição que não precisaria exigir, e aí, se antes dele publicar aquela licitação, a gente já manda para ele, mostrando que a gente já tomou conhecimento disso, ele não é louco de levar isso em frente, isso aí vai ser abortado e a gente vai prevenir o desvio de dinheiro público. Então, na prática, ele vai dar um alerta, ó, tem preço superfaturado já agora aqui, são faça alguma coisa. São vários os alertas, Liz, são vários os alertas. Eu conversava esses dias com o potencial desse sistema e são vários os alertas. O primeiro deles, o mais importante, é isso: preços discrepantes. Vamos imaginar que um órgão público queira comprar uma cadeira. Ele tem que descrever o tipo de cadeira que ele quer comprar e pedir orçamentos dessa cadeira. Isso vai para o termo de referência. Como é que essa inteligência artificial vai funcionar? Ela vai ver a descrição do objeto e vai comparar aquele preço que está sendo informado naquele termo de referência com outros preços informados para o mesmo objeto em outros termos de referência, não só de Mato Grosso. Os termos de referência são de Mato Grosso, mas ele vai além de Mato Grosso, ele vai nas atas de registro de preços existentes no Brasil afora, que são o modo pelo qual o poder público compra aquelas cadeiras depois de comprado. Ele vai além das atas, ele vai no mercado. Vai na internet ver quem é que está vendendo cadeira, quanto é que vende a cadeira, aquele tipo de cadeira, e aí ele traz a informação se aquilo ali está fora do padrão ou dentro do padrão. Então é essa maneira. Agora, esse é um dos avisos. A gente pode procurar tanta coisa nesse termo de referência. A gente pode conseguir um passo mais na frente do termo de referência na licitação. A gente pode conseguir que a inteligência artificial comece a mostrar para a gente quando e em quantas vezes, em quantas licitações, em quais lugares duas empresas aparecem juntas para licitar. Empresa A e B. Empresa A e B, normalmente muitas fraudes são feitas com uma dando cobertura à outra, dizendo o seguinte: olha, você ganha essa, porque a outra ali, quem vai ganhar sou eu, B. Aí o B dá cobertura para A nessa, A dá cobertura para B naquela. Com uma inteligência artificial, a gente tem condição de descobrir quantas e em quais licitações as empresas A e B aparecem simultaneamente. E se aparecem em várias, aí você começa a tentar que pode estar havendo, não estou afirmando, mas pode estar havendo um conluio entre as empresas A e B. Então, esse tipo de situação, tudo é detectável por parte da inteligência artificial. Você pode também, além de detectar
empresas A e B, você pode fazer pesquisas sobre a mesma pessoa participar de mais de uma sociedade, tendo acesso a bancos de dados, por exemplo, da junta comercial. Aí você descobre que naquela mesma licitação você tem uma pessoa que participa de 2, 3 empresas que estão na mesma licitação. Esse sistema ele está em processo ainda de preparação, eles estão programando? Como é Olha que só, tem vou lhe previsão? explicar, excelente sua pergunta novamente. É o seguinte, nós somos o primeiro Ministério Público do Brasil a levar a operação do Ministério Público para a nuvem. Porque isso aí só é possível fazer operando-se em nuvem, utilizando-se então do potencial que tem ao infinito de processamento de data centers gigantes e que operam em conjunto. O data center do Ministério Público, de qualquer órgão público, jamais sozinho daria conta de enfrentar uma situação como essa que está aí. Esse é o ponto de partida. Diante desse ponto de partida, nós fizemos uma licitação para a gente conseguir um preço que o Ministério Público de Mato Grosso consiga pagar, Lides. Eu fui a São Paulo, conversei com Microsoft, Google, Oracle e Amazon, convidando para que viessem participar de nossa licitação e dizia a eles que tinham que enxergar o Ministério Público de Mato Grosso como porta de entrada para o Ministério Público brasileiro, como porta de entrada para o sistema judicial brasileiro, porque não tenho dúvida, é questão de tempo para os tribunais de justiça também começarem a operar na mesma nuvem e aí o cidadão vai poder ver que a eficiência vai multiplicar. Isso é questão de tempo, é questão dos gestores atentarem para essa nova realidade que a gente já está nela há alguns anos. Ela ainda não chegou no setor público. Talvez o Ministério Público de Mato Grosso vai ser o pioneiro no setor público brasileiro de trazer a operação em nuvem para o setor público. Porque a gente não vai só fazer o que alguns fazem e quando você pergunta, opera em nuvem, ele responde que sim, que é hospedar a caixa de e-mail em nuvem. Pelo amor de Deus, não é isso. Nós vamos fazer a nossa operação em nuvem. Com esse pré-requisito, a Microsoft ganhou a nossa licitação aqui e depois que ganhou, nós levamos para lá 5 ministérios públicos que têm interesse em aderir à nossa ata. Foi por isso também, mostrando essa oportunidade de trabalho de mercado aos players, que a gente conseguiu preços excelentes. Dentro desse contexto, lá a gente propôs então à Microsoft que desenvolvesse conosco aqui no Ministério Público de Mato Grosso esse conjunto de algoritmos. Na verdade, não é nem desenvolver, é treiná-los, porque já existem, trabalham aí na área de crédito, na área de operação bancária, treiná-los para encontrar discrepância em objetos unitários. E aí, quando nós propusemos isso à Microsoft, aí nós tivemos uma surpresa muito grande, mas muito grande mesmo, porque fomos eu e um colega nosso, Dr. Cláudio de Cotriguaçu, que é um promotor de justiça, e que ele é promotor de justiça, mas ele é um gênio nessa área de informática. E ele foi a pessoa com quem eu conversei e junto nós montamos essa estratégia de trazer inteligência artificial para a nossa operação em nuvem e para fazer a detecção dessas fraudes antes que elas aconteçam. Lá, quando a gente fez a proposição, foi me afirmado por um diretor da Microsoft que o mundo não conhece um sistema preditivo igual a esse. Aí nós assustamos, porque como é que pode eu, cuiabano, Dr. Cláudio de Cotriguaçu, a gente está, então, sugerindo algo que não existe no mundo? Isso aí foi para nós uma surpresa muito grande, eu ainda quis debater, falei, mas não é possível que isso aí não exista. E aí ele nos respondeu, e a resposta dele acabou que de certa forma nos convenceu. Ele disse o seguinte: Dr. Mauro, veja, nos países desenvolvidos, talvez os países desenvolvidos só são desenvolvidos porque lá a prevenção não é feita por sistema. Lá não se investe em sistema preditivo para detectar desvio de dinheiro público, porque lá a prevenção é feita na escola, é feita na família. Você tem indivíduos, você tem cidadãos que praticam a ética no seu dia a dia, de modo que desvio de dinheiro público é desvio de conduta excepcional. Se é excepcional, você não precisa investir em sistemas preditivos para diagnosticar aquilo que é exceção. O que se faz lá? Se investe na escola e se investe em mecanismos de combate e responsabilização de quem desvia.
Porque aí você mostra o caminho, as pessoas praticam o caminho certo e aqueles que ousam se desviar são responsabilizados firmemente para estimular que outros não façam a mesma coisa que eles. Então, dentro desse esquema todo, não há a necessidade de você investir em situações, em sistemas preditivos e que visem a, então, detectar aquilo que lá é exceção. Infelizmente, para nós aqui, se não é exceção, se não é regra, virou pelo menos uma corrupção sistemática que a gente assiste no nosso estado e assiste no país inteiro. Quiçá um dia cheguemos, né, nessa condição, né, procurador? Lídice, essa é outra questão. Nós também estamos trabalhando para isso no Ministério Público de Mato Grosso. O que nós estamos fazendo aqui? Nós temos um projeto em Comodoro, que é o projeto onde a educação, a corrupção não tem vez. Já funcionou lá, já rodou. Vai para as salas de aula trabalhar com crianças e adolescentes para exatamente mostrar a ética e os valores de observação das regras que têm que ser observados por todos, e assim a vida de todos é melhor dentro das escolas. O que a gente fez? Pegou esse projeto que lá tem e, em razão do lançamento de uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público chamada Todos Juntos contra a Corrupção, nós fizemos uma reunião com o secretário de Educação do Estado, secretário de Educação de Cuiabá, secretário de Educação de Várzea Grande. Para quê? Para pegar esse projeto nosso que já rodou lá em Comodoro e entrar com esse projeto nas escolas estaduais e municipais de Cuiabá e Várzea Grande, para a gente então tentar construir um projeto piloto aqui, integrado entre Ministério Público, Estado e esses municípios, depois levar isso para outros municípios e transformar isso numa política institucional da educação aqui no nosso estado, para a gente tentar fazer com que daqui a 20 anos que sejam, a gente enxergue desvio de dinheiro público como desvio de conduta e não como algo sistematizado. Como excepcional, né? Vamos fazer uma pausa, a gente já temos aí mais de 20 minutos, 25 minutos de conversa, e aí nós voltamos falando um pouco mais sobre reflexos da delação do ex-governador, sobre a Grampolândia. Gostaria de abordar um pouco a expectativa do Ministério Público quanto à votação da PEC do teto dos gastos públicos, que está em tramitação na Assembleia. Então, a gente volta daqui a pouquinho, no próximo bloco, fique com a gente.